Olá, começando mais um Prosa, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de uai. E hoje, gente, eu tenho que confessar que eu estou aqui em polvorosa, porque a gente está recebendo a Tamires Mairink, mais conhecida como Tatá, e eu tô brincando aqui com ela nos bastidores que eu sou stalker dela, porque eu acompanho ela há muito tempo, já há muitos anos no Instagram, então eu peguei várias fases aí, né, Tatá, que a gente já falou sobre isso. Então, hoje, para mim, é um grande prazer mesmo te ter aqui. Estou bem animada que você topou vir participar com a gente. Conhecendo aí um pouco da sua história, né? Eu sei que vai ser muito interessante a nossa conversa hoje. Então, estou realmente muito feliz que você aceitou o nosso convite, está aqui com a gente hoje. Brinquei com ela que só faltou Lili. Faltou Lili. Faltou Lili. E para você não ficar chateado, Dedé, faltou você também, tá bom? Mas brincadeiras à parte, muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Eu espero que você se sinta em casa. E eu vou pedir para que você se apresente, porque ninguém melhor que você para se apresentar de fato, né? Então, fica à vontade para se apresentar para o nosso público. Tá bom. Queria agradecer. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. É muito bom saber que as pessoas querem ouvir o que você tem para falar, né? Isso é muito especial, assim. Estou super ansiosa, porque é a primeira vez que eu participo de um podcast, então estou super ansiosa. Mas muito obrigada, viu? Pelo convite, fiquei muito feliz. Eu sou a Tatá, eu trabalho com decoração de eventos há 12 anos e também trabalho com produção de conteúdo para o Instagram. E eu sou a mãe da Lili, esposa do Dedé. Também sou mãe de 6 gatinhos. 6 gatinhos, 6 verdade. gatinhos? Uma 6. tá me dando trabalho, menina. Imagina 6. 6 gatinhos. E os legal. nomes são os mais legais. Os nomes são de doces. Então é brigadeiro, chantilly, paçoca, baunilha. Que legal. É mais legal. Que legal. Tatá, e aí, pra gente começar a contar um pouquinho da sua história, eu queria que você contextualizasse, né? A gente sabe que você já passou pela enfermagem, depois você abriu o Café do Era Uma Vez, você já trabalhava com festas, né? Depois da enfermagem, depois teve o café, e aí veio também a gravidez, e aí o café, você encerrou as atividades naquele momento. A gente espera que volte um dia, quem sabe, talvez. Quem sabe? Mas, brincadeiras à parte, aí encerrou o café e continua agora, né? Além do seu trabalho na internet, continua fazendo a parte de festas ali, né? Sim. De eventos de forma geral. Então, só para o pessoal começar a te conhecer um pouquinho mais, eu queria que você contextualizasse aí toda essa história, desde a enfermagem até os momentos atuais. Tá bom. Eu formei em 2010 como enfermeira e eu fui trabalhar com pesquisa clínica. Então, eu trabalhava com uma área que produz dados para a indústria farmacêutica, para aprovar medicamentos novos. Então, era um trabalho extremamente regulamentado e burocrático, muito diferente da minha alma criativa, assim. Mas eu gostava, incrivelmente eu gostava. E aí eu tenho uma irmã que é 18 anos mais nova que eu. E eu comecei, como grande parte das decoradoras, fazendo festas para os filhos. No caso, era para minha irmã, que tem idade para ser minha filha, né? Então, eu comecei a fazer umas festas para ela. E aí o pessoal foi aparecendo clientes, parentes e tal. E aí chegou um momento que não dava mais para dividir as duas coisas. Eu saí da enfermagem e fui trabalhar só com decoração de eventos. Daí eu fiquei um tempo fazendo só decoração. Mas os clientes começaram a pedir que a gente fizesse toda a outra parte da festa, né? Que fizesse parte de buffet, os outros serviços. E aí a gente resolveu fazer a parte do buffet. Que eu acho que, hoje em dia, olhando em perspectiva, 12 anos depois, eu não faria novamente. Assim, eu acho que foi uma escolha errada. Mais pra frente a gente fala mais sobre isso. Mas, assim... aí a gente abriu um buffet também, e daí a equipe foi crescendo. Nessa época, o meu marido ainda era meu namorado, ele trabalhava com TI, ele saiu do trabalho e resolveu virar meu sócio, a gente começou a trabalhar junto. E aí foi crescendo o buffet, como a gente fazia festa em domicílio, ele tinha demanda muito grande de material, né? Então, porque a gente tinha toda vez que ia montar uma festa, levar toda a estrutura.
Então, a nossa casa começou a ficar assim, por fim, tinha um fogão dentro do banheiro, do banheiro social, tinha um fogão desmontável, aí a gente mudou para uma casa, e a estrutura foi crescendo, ficando mais cara, mais complexa, mais pessoas, né? E daí a gente foi em uma crescente muito bacana, assim, 2019 foi o ano que a gente mais vendeu, foi um ano muito, muito, muito bom pra gente, mas aí chegou 2020, que veio a pandemia, e a gente ficou oficialmente quase 3 anos proibido de fazer eventos, né? Então, foi um baque muito grande, assim. E quando começou a pandemia, óbvio, ninguém sabia que ia demorar tanto tempo. Eu pensava assim, eu não vou desfazer de ninguém da minha equipe, eu não quero que ninguém aqui seja prejudicado pelo que está acontecendo. E aí a gente foi ficando com a equipe e cada vez... aí a gente fez kit festa, você tentou se adaptar no que foi possível, mas era um faturamento muito inferior ao faturamento das festas. Então, com o passar do tempo, isso foi ficando muito difícil. Até que chegou o dia que a casa em que a gente funcionava foi vendida, virou um prédio, e aí a gente teve que mudar de casa. E aí a gente resolveu que, como a gente iria para uma casa nova, que a gente abriria uma cafeteria nessa casa nova, que também foi uma decisão que eu acho que eu não teria tomado hoje em dia, porque a gente estava financeiramente muito fragilizado, então não era o momento de começar um negócio novo. Mas a gente abriu a cafeteria e fomos indo ali aos trancos e barrancos, tentando recuperar da pandemia. Aí eu fiquei grávida e... Até eu ficar grávida, eu ia todos os dias na empresa, todos os dias. E eu fiquei grávida e não estava conseguindo mais ir todos os dias, e aí as coisas começaram a ficar muito difíceis sem mim lá, muito complicadas, assim. E eu tive que fechar a minha agenda logo que a neném nasceu, né? Embora a gente tivesse o buffet, a parte que dava mais lucro na empresa era de decoração. E a decoração era praticamente só eu, assim. Então, eu falei, olha, não vai funcionar desse jeito. E aí, a gente resolveu fechar o buffet e a cafeteria. Na verdade, naquele momento, eu estava tão cansada que eu queria fechar tudo. Eu falei, não faço mais nada, não quero... Eu falei pro meu terapeuta assim, não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas isso aqui eu não quero nunca mais. Um ano sabático. Exatamente. Isso aqui eu não quero nunca mais, depois eu resolvo o que eu vou fazer. E aí, fechamos tudo, desfizemos de tudo que a gente tinha. E até uns meses depois, uma cliente muito querida que sempre fez muitas festas com a gente, daquelas clientes maravilhosas que paga e o tanto que você cobra e não chora, que não chora, nem nada. Né? Oh, maravilha. Que não fica em cima, assim, só paga e confia. Era maravilhosa. Aí ela me falou, olha, vai ser aniversário do meu pai, ele vai fazer 70 anos e ele nunca fez uma festa. Eu queria fazer uma festa pra ele, você me ajuda? Eu falei, olha, não tem como recusar esse pedido pela pessoa que ela é. E aí eu fiz a festa e eu achei super legal, tirando todo aquele peso que vinha de pandemia, de empresa, de tudo, assim, foi muito bom fazer a festa e melhor, sobrou dinheiro. Eu falei, olha, esse negócio dá dinheiro. Falei, gente, eu nem lembrava que esse trem só dava dinheiro, porque a gente tinha uma estrutura muito cara, então tinha que trabalhar muito para poder cobrir os custos iniciais da empresa, né? Então, na hora que sobrou dinheiro, eu falei, uai, gente, acho que eu vou continuar fazendo isso aí. Aí eu continuei. E aí estamos aqui. Depois de toda essa trajetória, né, Tatá? E decisões difíceis pelo caminho, né? Muitas decisões difíceis. Exatamente. E eu acho que você já até respondeu, né? Mas vou puxar para ver se tem algum outro motivo também. O que te levou a falar, não, eu não quero continuar na área da saúde, porque querendo ou não, você se formou para isso, você já tinha uma carreira ali, né? E imagino que, de novo, uma decisão difícil. Mas o que foi assim o start, o que te fez decidir falar, não, eu não quero isso para a minha vida? Na verdade, eu acho que a pergunta é como eu fui parar na área da saúde. Uma boa também. Sabe? Porque eu acho, inclusive, que a gente tem que tomar essa decisão com relação à profissão muito cedo, né? Quando a gente se conhece muito pouco. A gente é muito influenciado pelas coisas que as pessoas dizem pra gente sobre o que a gente acha da gente, né? E muito mais do que a gente mesmo conhece. Então, eu fui para a área da saúde meio aleatória, assim. Mas foi uma decisão bem difícil, porque eu era coordenadora de pesquisa. Então, eu já tinha uma certa experiência na área, já tinha um reconhecimento, eu já tinha tudo aquilo que a gente demora um pouco para adquirir, né? Eu já tinha conquistado, de certa forma, na pesquisa. E
fazer uma transição de carreira é restartar principalmente isso, né? É ser tratado ali como o estagiário novamente, Sim. né? Então, esse foi uma decisão muito difícil, assim, e de ouvir gente da família, assim, meu pai, por exemplo, falava assim, não, você tem certeza disso? Mas você estudou tanto, né? Você tem certeza que você vai fazer? Você vai sair para fazer isso? Foi uma decisão bem difícil, mas eu fui pelo que eu gosto mais, assim. Embora eu gostasse do que eu fazia na pesquisa, porque tinha um trabalho muito... Que traz muita gratidão para quem está fazendo, porque é um trabalho muito importante para as pessoas, né? Tem um propósito muito grande, muito né? grande, exatamente, essa é a palavra. Eu trabalhava com estudos de medicamentos, primeiro de estudos de câncer e depois de problemas cardíacos. Então, era um trabalho que trazia um reconhecimento para mim mesmo, assim, né? E a gente, de modo geral, na sociedade, tende a não valorizar muito o entretenimento, né? O entretenimento é entendido como muito supérfluo. Exatamente. Né? Então, trocar essa área nobre da saúde para trabalhar com festa era uma coisa muito... Destoava um pouco ali, muito, né? Para quem tá de fora. Exatamente. Né? E bate muito naquela questão que a gente já comentou aqui, da falsa segurança, né? Sim. Porque eu imagino que na área da saúde você era CLT. E aí, romper essa barreira do vou empreender numa coisa completamente diferente, isso assusta principalmente os nossos pais, né? As pessoas mais velhas. Sim. Muito mesmo. Essa incerteza com relação a como vai ser o mês seguinte... Ele assusta muito, eles acham que eles foram menos criados para isso do que a gente. Assim, né? Não que a gente tenha sido muito criado para isso, mas acho que eles foram menos. Né? Nossa, você falou uma coisa, eu lembrei que ontem eu estava vendo uma palestra do Léo Navarro. E aí ele contou um caso lá para elucidar o ponto final que ele queria chegar na palestra. E aí ele contou o caso de um médico. Falou, se eu pedir para algum de vocês aqui saírem e irem fazer uma cirurgia cardíaca, vocês vão? Todo mundo, que isso, Léo? Lógico que não. Ele, pois é, mas quem ensinou você a ser empresário? Aí você para pensar, porque assim, para abrir um CNPJ, você vai ali na frente do computador, até pelo próprio celular, e a gente já falou sobre isso aqui, né, Dani? Você abre o CNPJ, mas quem que te ensinou de fato a empreender? Ninguém. A criar uma empresa, a gerir pessoas, né? Porque inclusive, eu acho que essa é a parte mais difícil do negócio, você gerenciar as pessoas, né, as equipes. E aí, pegando um gancho aqui da fala da Alice para te fazer uma pergunta, né? Você saiu desse contexto da saúde, querendo ou não, você era coordenadora, tinha uma equipe ali, você parte para o empreendedorismo, você começa a crescer a sua empresa, você traz pessoas. Conta pra gente como é que foi esses desafios, que foram muitos. Você montar uma empresa, processos, trazer pessoas, liderar pessoas. Então, conta aí pra gente quais os principais desafios aí nesse caminho aí. Todos do mundo, né? É nessa hora que você senta e chora. Nessa hora que você senta e chora. Como eu comentei com vocês, essa área de aprovar medicamentos novos, ela é uma área extremamente regulamentada. Muito mesmo. É mais caro aprovar um medicamento novo do que uma aeronave nova, por exemplo. Nossa. É muito caro. Então, é uma área que é muito regulamentada e que todos os processos já chegavam prontos para mim. Né? Eles já chegavam todos muito elaborados e eu precisava seguir todos eles, aplicar todos eles, mas eles, ainda como é uma área muito regulamentada, eu tinha mensalmente várias auditorias. Então, eu estava o tempo inteiro sendo acompanhada, né? Isso era muito bom, assim. Na época eu não achava não, mas depois que eu me tornei empresária, tudo que eu queria era que alguém falasse, faça desse jeito, né? Tá aqui o desenho de como que você vai fazer. E aí não tinha isso mais, né? Como é que vai fazer, sou eu que tenho que resolver, né? E foi muito difícil, porque como eu acho que a maioria dos empreendedores, porque a gente não é ensinado a ser empreendedor, começa achando que precisa tomar muito parte tomar muito conta da parte logística. E aí, se você fica se ocupando da parte logística, não tem como fazer a parte gerencial, né? Então, ela vai ficando ali sendo tocada até a hora que o negócio explode, assim, que não tem mais como fazer. Então, assim, eu demorei muito tempo para começar a criar todos esses processos que eu tinha lá na pesquisa, trazer eles para a minha empresa.
né? Trazer os POPs, trazer a metodologia toda. Eu demorei muito tempo para conseguir fazer isso, porque eu não tinha tempo para isso, né? Tinha tempo só para ficar apagando fogo, né? Então, isso foi muito, muito, muito difícil. E ainda tem uma outra questão que, quando eu trabalhava na pesquisa, eu coordenava, né? Eu tinha ali pessoas, mas a responsável final não era eu. Então, sempre existia aquela desculpa, tipo assim, a ordem não é minha, sabe? Sim. A ordem não fui eu que inventei isso, a ordem não é minha, veio de cima. E quando você é o topo, você que está em cima e está lidando diretamente com a equipe, com os funcionários, você pode fazer o que você quiser, você pode facilitar as coisas, você pode tornar aquilo mais simples, né? E esse não é muito difícil de aprender. Né? Esse não é só depois de levar muita porrada, de sofrer muito, é que você aprende que você tem que falar que não, você tem que ser firme nos processos e na cobrança também, né? De que eles sejam seguidos, né? Então, acho que esses foram os maiores desafios. Gente, empreender não é fácil, não. Eu acho que depois que a gente empreende, a gente pode lidar com qualquer coisa. Eu falo hoje em dia que a minha filha é fichinha perto do Era Uma Vez. É fichinha, assim. Todo mundo fala, maternidade é muito difícil. Muito, muito difícil. Mas a minha filha dá muito menos trabalho que a minha empresa dava. Mas muito menos. Muito menos. Eu imagino. Agora, Tatá, você falou que uma das motivações em abrir o café do Era Uma Vez foi a questão da pandemia, né? Além disso, tiveram outras motivações? E aí já vou emendar em uma outra pergunta. Como foi essa mudança em ter que lidar com uma equipe, um espaço físico, porque também é diferente, um negócio que é completamente digital para um espaço físico, e para além disso, além da equipe, os clientes, porque eu imagino que também é um outro aspecto do negócio que é bem difícil, né, se lidar com o cliente. Sim. A motivação foi essa mesmo da pandemia, ele foi quase que uma última tentativa, assim, né? De tentar recuperar tudo que a gente... A crescente que a gente estava até 2019, assim. Aí, o que acontece? A gente achava que era um negócio parecido, sabe? Porque, primeiro, a gente acreditava que a cafeteria podia trazer pra gente mais clientes pro buffet. Eu não sei se vocês já falaram isso em outros episódios, se alguém já trouxe essa questão, mas o mercado em Minas, ele é muito tradicionalista. Muito tradicionalista. É muito difícil convencer as pessoas de que uma empresa que elas não conhecem pode ser melhor do que aquela que ela está acostumada a ver em todas as festas há muitos anos. Em resumo, o mineiro é desconfiado, né, gente? Nós temos essa fama aí, né? Muito, muito desconfiado. Então, assim, a gente precisava alcançar mais clientes. E a gente acreditava que com o café, as pessoas poderiam ter a oportunidade de conhecer e a gente expandir nossa cartela de clientes. E a gente achou, pensar, a gente já tem a produção, não vai mudar muita coisa. Leve engano. A grande, maior dificuldade assim, que a gente teve foi que, com o buffet, a demanda ela é pré-definida. Então, a gente já sabia quantas pessoas a gente ia atender, qual era o cardápio que elas iam querer. Dia, hora. O dia, a hora, tudo perfeito. Então, estava ali uma demanda muito pré-estabelecida. O buffet tem um grande desafio que é ser inadiável. Isso é muito, muito desafiador mesmo, porque assim, eu não sei se vocês lembram que teve uma greve de caminhoneiros, acho que em 2017. Sim. Teve. A gente tinha eventos para cumprir, as coisas não estavam chegando. Eu tenho uma fornecedora de flores, né, que era da parte da decoração, que teve que alugar um carro de funerária para colocar a flor lá dentro e trazer as flores para poder a gente conseguir cumprir a agenda, porque as carros de funerária, os caminhoneiros estavam deixando passar na estrada, né? Então, essa questão de ser inadiável ela é muito difícil. Mas a gente já tinha aprendido a lidar com ela. Só que aí, quando chegou o café, a gente tinha, assim, um sábado, um domingo aleatório, lotava. E aí não tinha as coisas direito, acabava o material e os clientes brigavam porque eles foram lá só para comer a coxinha acabou. E aí a gente começou a ter problemas que a gente não sabia lidar, né? Às vezes uma pessoa fazia uma reserva, falava, eu vou com 20 pessoas. Aí eu falava, nossa, então eu preciso chamar um garçom extra, porque, né, vai ficar apertado. Aí a pessoa não ia.
Aí eu tinha a despesa do garçom extra que foi pago lá. Então começaram a surgir muitos desafios, porque o negócio, apesar de ser parecido, era muito diferente. Então, interessante. E é legal você trazer esse aspecto, Tatá, até para nós consumidores, a gente começar a ter um outro olhar para os empresários, por exemplo, do ramo de comida, né? Sim. Entender, por exemplo, cara, fiz uma reserva, eu vou fazer o máximo para cumprir com ela. Se eu realmente não puder, avisar com o mínimo de antecedência para a pessoa se planejar, né? Sim. E assim, eu já fui gerente de um restaurante famoso aqui em BH, na Zona Sul, ali perto do... Como é que chama aquele shopping lá em cima? De BH Shopping. BH Shopping. Cara, é muito estressante a rotina de um restaurante. Mas é muito estressante. Muito estressante. Assim, já teve um episódio que um cliente qualquer lá, não no sentido pejorativo, tá, gente? Um cliente aleatório. Ele pediu um suco errado, e aí ele veio brigar comigo porque ele pediu o suco errado e ele queria trocar e não sei o quê, gritando comigo no meio do restaurante. Todos os clientes olhando, tipo assim, pra minha cara, pra ver qual ia ser a minha reação. E eu tinha 20 e poucos anos, inclusive me conhecendo agora, né, falando tanto de inteligência emocional aqui e de saber se entender a ponto de saber se um cargo de liderança serve para você ou não, eu acho que eu não teria aceitado se fosse hoje, sabe? Se eu tivesse a cabeça de hoje naquele tempo. Porque eu não estava preparada para ser gerente. Sim. E aí, aquela situação, eu não sabia nem o que eu fazia. O cara gritando horrores comigo por causa de um suco. Aí você para e pensa assim, cara, isso não é um ser racional, não é possível. Como é que uma pessoa consegue fazer um escândalo por causa de um suco, sabe? Enfim, então... Isso aconteceu algumas vezes no café. Ai, eu imagino. O ser humano é um bicho esquisito, tem hora, né? Isso aconteceu algumas vezes lá. Tanto que depois, assim, quando eu não estava no café, eu comecei a desenvolver pânico do celular. Se o celular tocava, eu pensava, deu merda no café. Imagina. Sabe? Eu pensava assim, tem algum cliente brigando lá. E aí eu comecei a ficar muito ansiosa, porque se a ideia do café era fazer uma boa publicidade do buffet, e as pessoas iam lá e brigavam, porque a coxinha acabou, a publicidade estava sendo negativa, né? Então, sim. Eu comecei a criar uma ansiedade muito grande com isso. Por isso que chegou no momento que eu falei, eu não quero mais saber de nada aqui. Eu não quero mais nada disso. Agora, e qual foi o maior aprendizado dessa fase? Porque, assim, por mais que tenham tido dores, eu imagino que houveram também aprendizados que você pode levar para a vida, né? Você comentou aí do quem sabe um dia um café. A gente ainda tem vontade de ter um café. Eba! Quem gosta de cafeterias aí, e gente? E a coxinha do Era Uma Vez é famosíssima em BH, tá? Pois é. A coxinha era famosa. Mas eu acho que o grande aprendizado foi que eu já comentei com relação ao momento. Não era o momento. A gente estava com a empresa muito apertada financeiramente. E abrir um negócio novo, eu acho que expandir o seu negócio, né? Eu acho que ele tem que ser uma decisão tomada no momento em que você está com o seu negócio estabelecido. Muito bom. Quando você está com o negócio estabelecido, aí você pode dar um passo mais à frente e tentar expandir. Mas quando você está ali tentando sobreviver e aí quer abraçar mais uma coisa, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí, completo também a sua fala, porque assim, né, nós aceleradas, né, eu assim, por exemplo, só quer chegar e executar, tá? Eu posso te falar por mim, que eu já pequei muito em, às vezes, ir por um lado, mas sem ter feito uma pesquisa de mercado, sem analisar que tipo de cliente, quantas vezes a gente também não erra nisso aí. Sim. Então, é muito legal você trazer as suas dores, porque não são só flores em empreender, igual muitas pessoas vendem por aí, né? E eu sinto que faltou para mim também esse olhar de estudar melhor o meu mercado e meus clientes, sabe? Eu sempre fiquei muito no eu. Mas não é sobre mim, é sobre o meu cliente, né? Eu demorei para enxergar isso, sabe? Estou até fazendo umas reestruturações aí. Mas é essa reflexão que me veio, você trazendo todas essas dores, que eu já tive esse problema também, talvez vindo daí, de não ter feito essa pesquisa, sabe, antes. Eu também faria, hoje em dia, a cafeteria num outro espaço, com outra... Faria de uma forma bem, assim, né? Bastante diferente de como foi. Porque aos poucos eu fui percebendo isso aí, que faltou, porque a gente achava que, como eu falei, que já tá fazendo buffet, já tem a produção, certo, achava que estava tudo resolvido, né? E não era. E as operações são bem diferentes. Bem diferentes. Né?
É verdade. Tá, e aí a gente chega numa das fases que você mesma já falou no Instagram, que foi a melhor fase da sua vida, né? Que foi quando você engravidou da Lili. E eu também sou mãe, né, de uma criança de 4 anos, é um pouquinho mais velha que a Lili, mas a maternidade literalmente nos transforma, né? A gente deixa de ser a Lisier, a Tamires, e passa a virar a mãe da Lili e da Lara, né? Como que foi para você, assim? Eu já ouvi você falando que a Lili te transformou, mas que transformação foi essa? Como foi para você ter a Lili? E que transformação mesmo foi essa, assim, de olhar de vida, de trabalho e por aí vai? A Lili, eu falo que a Lili me salvou, assim, e quando a gente escuta mães falarem isso, parece que é romantizado, né? Que é uma visão romantizada na maternidade, mas não, ela realmente me salvou mesmo. Porque eu acho que se eu não tivesse ficado grávida naquele momento, eu estaria lá até hoje nadando errado, sabe? Eu estaria insistindo nos meus erros. E a maternidade, ela é como assim, você tá ali na rodovia, 200 por hora, vem alguém, puxa o freio de mão e se segura para poder não capotar e ver o que sobra aí. Ela te obriga a parar e a pensar, olhar sobre a perspectiva da sua vida inteira, sobre o que vai ser, o que você quer, né, agora. E eu nunca sonhei em ser mãe, porque eu tinha uma irmã de 18 anos, então eu sabia qual era as dores, eu tinha visto muito de perto, assim, todo o sacrifício da minha mãe, todas as coisas pelas quais ela abriu mão, tudo isso eu já tinha vivenciado dentro de casa com uma idade já mais avançada. Então, assim, eu tinha maturidade para entender que aquilo ali não era bem puxado. Mas eu não tinha vivido a parte da transformação, porque eu não tinha sido a mãe dela, assim, ela me salvou mesmo, porque foi na hora que eu tive que parar, tive que fechar a minha agenda, que eu tive que pensar sobre todas as coisas, que eu falei, eu não quero isso mais, eu não quero que seja desse jeito, não tem como funcionar mais desse jeito. E os filhos, eles são o tempo palpável, assim, né? Quando você consegue ver a passagem do tempo quando você tem filho. E eu vi assim, eu falei, eu não quero que o tempo passe e eu esteja longe dela. A rotina que eu vivia, a forma como que eu vivia antes, eu não poderia continuar e dar atenção para ela e ver o tempo passar com ela. Eu tive que fazer uma escolha e foi a melhor escolha, porque, como eu falei, a empresa estava vindo de um momento muito difícil, eu não conseguia tirar o meu salário todos os meses e quando depois que eu fechei e transformei essa estrutura numa estrutura muito mais enxuta, eu voltei a ganhar dinheiro. Então, assim, ela me salvou mesmo, de verdade. Não é só romantizando a maternidade. Ela realmente me salvou, porque ela fez eu parar e pensar sobre como estavam as coisas e como poderia ser melhor. Meu olho começou a encher d'água. Eu falei, eu não vou chorar. Mas só quem é mãe vai entender o que você está falando, Tatá. E eu compartilho do seu sentimento. Realmente, é inexplicável. Não tem como explicar. Só passando pela maternidade que você consegue entender o que você está falando aqui agora. Mas, para além disso, foi uma decisão fácil para você? Porque, trazendo a minha realidade, eu também não queria ser mãe. Eu também tenho uma irmã que hoje está com 20... São 12 anos de diferença. Enfim, não, deixa essa conta para depois. Senão eu também vou entregar a minha idade. Mas... quando a Lara nasceu, para mim foi muito difícil ter que parar a minha vida e me dedicar a ela, sabe? Eu me sentia sendo roubada de mim. Eu ia falar essa palavra, mas eu não quis completar. E assim, eu também não tinha muita sabedoria naquela época, eu estava no meio de uma depressão pós-parto, que mexeu muito comigo fisicamente, mentalmente, enfim, passei por muitas coisas nesse período. Mas naquele tempo eu falava, gente, eu odeio ser mãe. Mas eu amo a minha filha enlouquecidamente, mas eu odeio ser mãe. E as pessoas se chocavam quando eu falava isso. Mas, de novo, é porque eu me sentia sendo roubada de mim, eu não conseguia me enxergar ali dentro. E aí, eu sou uma pessoa cristã e eu fui conversando com Deus para que Deus fosse moldando o meu coração para isso. Porque eu não queria abrir mão de quem eu era e das minhas coisas para poder cuidar dela, ao passo de que eu também a amava muito. Então, enfim... É um equilíbrio muito difícil de conseguir, né?
Foi. E até, sei lá, acho que até uns 2 anos na Lara eu ainda vivia isso, sabe? Até eu entender que era uma fase. Que naquele momento, Deus me permitiu ser mãe. E assim, foi a minha primeira gravidez, eu nunca tive nenhum aborto. Ela veio super saudável. Então, eu de fato tinha um presente de Deus ali nas minhas mãos. Mas eu demorei a enxergar isso, sabe? Mas, enfim, aí fui trabalhando comigo, orando, pedindo discernimento a Deus, até que eu entendi que, naquele momento, o meu chamado era ser mãe. E aí, aos pouquinhos, eu fui retomando o meu processo ali de trabalhar, que eu também amo. Mas como foi para você? Foi fácil, assim? Beleza, agora eu sou a mãe da Lili, eu quero viver esse momento, ou você também se sentiu assim? Nossa, eu me senti roubada, é a palavra, assim, perfeita, assim. Esses dias eu estava conversando com o Dedé sobre ter outro filho ou não. E aí eu estava falando exatamente sobre isso, assim, sobre que eu acho que o segundo filho, a gente não vive esse luto da gente mesma que existe na primeira maternidade. Porque a gente... Esses dias eu falei com ela assim, filha, deixa eu fazer xixi, por favor. Cara, isso é tão real. E aí eu pensei assim, gente, pensa... Como eu vivi até quando ela chegou, centrada em mim mesma. Eu não precisava pedir ninguém para ir ao banheiro. Mesmo que assim, tá na escola, eu preciso levantar a mão e falar, professora, posso ir ao banheiro? Ela nunca vai falar não. Né? Tô numa reunião, gente, licença, eu vou ali no banheiro. Ninguém vai falar que não. E o seu filho chega para falar que não, você não vai no banheiro. Você não vai no banheiro, eu tô aqui primeiro, sabe? E esse é um luto, assim, doído demais. Porque você fala assim, pô, eu não posso fazer o que eu quero. Sabe, eu não posso fazer, eu tenho alguém que manda em mim, mais do que qualquer pessoa no mundo já mandou. Então, um sentimento muito, 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 muito difícil. Muito difícil. Eu sofri muito, muito mesmo. Principalmente porque eu sou uma pessoa, como você falou, Dani, muito acelerada, de querer fazer e não podia fazer. Eu não tinha esse acesso, eu não tinha como fazer. Mesmo que eu quisesse, tinha alguém ali que precisando de mim para viver, né? Então, foi muito, muito, muito difícil entender que criar uma pessoa é mais importante do que qualquer outra coisa que pode existir no mundo. Né? Mas a sociedade não valoriza isso. Né? A gente não entende como sendo a coisa mais importante que pode existir. A gente entende a coisa mais importante é a gente ser reconhecido, a gente ter uma equipe, a gente ser... Né? E isso é que atinge nosso ego, né, de forma geral, assim. Então, foi muito difícil. Mas, como eu falei, é que você está na rodovia 200 por hora, puxa o seu freio de mão e aí, filho, tenta não capotar. Então, o que você consegue fazer? Tem que sobreviver. Você tem que sobreviver, você não tem muita opção. É que não tem outra alternativa, exatamente. Não tem outra alternativa, não tem. E não tem outra alternativa a não ser lidar com aquilo. Tá, vou fazer o quê? Mas foi muito difícil. Precisei muito da terapeuta. Eu falei, gente, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não nasci para ser dona de casa. Porque eu pensava assim, eu vou ser dona de casa para sempre. Eu vou ficar aqui, bonitinha, cuidando da minha filha, não sei o quê. Eu não nasci para isso, eu não quero fazer isso. Mas é como você falou, a gente demora um pouco para entender que é passageiro. Né? Que não vai ser assim sempre. Né? Que as coisas vão se ajeitando e que a gente vai remodelando a vida com o tempo, né? Mas foi bem difícil. Eu tô aqui rindo, que eu lembro que quando eu falei com os meus pais, né, que eu tava grávida, a minha mãe virou e falou assim, e agora? O que você vai fazer? Eu falei, vou criar. O que eu vou fazer, mãe? O que você pode fazer? Porque eu falava que eu não queria ser mãe. Aí ela ficou mais chocada do que o que você vai fazer. Ai, mãe, vou criar, você quer que eu faça o quê? Não tem outra alternativa, é bem isso, né? Porque na cabecinha da criança, é aquilo que ela quer naquela hora e não pode ser depois. Não pode ser depois. Vou fazer o quê? Eu vou parar tudo que eu tô fazendo e vou te servir, filha. É isso. Exatamente, não tem como. Então, a gente teve esse momento super sensível, falamos aqui desse momento mães, mas partindo aí para essa sensibilidade, para essa parte da decoração, né? Esse seu novo olhar para a decoração. Inclusive, gente, entra no Instagram da Tatá, que coisa linda! Como ela é toda arrumadinha. Eu falei, me ensina a ficar arrumada assim, lá no Instagram e pessoalmente também. Então, assim, como é que essa nova fase da decoração veio para você? Você trouxe aí que começou a ganhar dinheiro novamente de um olhar que você não tinha trago. Como que entrou aí essa nova fase, esse novo olhar, essa sensibilidade para a decoração? Deixa eu só fazer um adendo, gente. Deixa eu fazer propaganda da Tatá. Faz propaganda. Porque você é conhecida. Acho que todo mundo, quando fala de você, e
acompanhando seu Instagram, a gente vê outras pessoas falando isso, é sobre o seu olhar de beleza. Isso. Ela enxerga beleza. Gente, sério, do fundo do meu coração, começa a seguir a Tatá pra vocês entenderem o que eu tô falando. Gente. Vocês vão voltar aqui e vão me confirmar. Ela tem um olhar sensível de beleza pra tudo, assim. Não é, Tatá? Você tem isso aguçado em você, essa beleza, olhar pras coisas e enxergar beleza. Eu sempre gostei de coisas bonitas, assim. Eu lembro de acordar no final de semana e pegar as coisas que minha mãe tinha ganhado de casamento, que ela nunca usava, e montar uma mesa de café toda bonita. Minha mãe acordava, olhava para aquilo assim, pensava, meu Deus, quem vai guardar, né? É porque as mães usam, só tem lá, não usa não. Não usa não. Eu sempre gostei, mas eu demorei um tempo para entender que isso era importante, sabe? Porque durante muito tempo era tipo assim, ela é fresca. Sabe, eu demorei muito tempo para entender que isso era importante e que isso era vendível, né? Mas eu sinto que tem ficado mais aflorado, principalmente depois da maternidade, exatamente por causa dessa questão de desacelerar, de contemplar, né? O tempo das crianças, ele é muito diferente do tempo da gente, né? Haja visto você tentar sair de casa com a criança no horário, né? É o tempo dela. É o tempo de fazer as coisas. E esse tempo e essa contemplação são uma inspiração muito grande, assim, né? Como agora eu vivo no tempo dela, eu tenho mais possibilidades de contemplar, de observar e de namorar as coisas de forma mais tranquila. E acho que isso impacta muito no meu trabalho, né? Impactou muito no meu trabalho, assim. Uma outra coisa também que eu consegui fazer, que eu não fazia antes, por causa que eu trabalhava demais, é voltar a viajar. Que viajar é uma coisa que... Criatividade é bagagem, né? Quanto mais bagagem você tem, mais conexões você consegue fazer. E eu amo viajar. E eu não conseguia fazer isso porque eu estava sempre com a agenda muito cheia. Em 2019, por exemplo, a gente fazia 10, 12 festas por mês. Hoje em dia eu faço no máximo 2, porque eu me programo para poder ter fim de semana para a gente viajar, para a gente passear, para a gente fazer outras coisas. Então, isso mudou completamente meu olhar, assim, aumentou a minha bagagem para criar melhor, né? Eu acho que estou bem melhor agora, assim. Que legal. Que bom. E o que a decoração representa para você hoje? Eu gosto muito de fazer coisas bonitas porque eu acho que o amor, ele mora nos detalhes, né? Então, decorar e fazer as coisas bonitas é demonstrar amor, cuidado pelas pessoas, né? E às vezes, mesmo que eu seja contratada por isso, eu estou ali para demonstrar o amor que aquela pessoa tem pelas pessoas que ela vai receber, né? Então, é uma ferramenta. Uma ferramenta para construir o belo, né? Para os outros. E tem alguma história marcante, Tatá, desses anos todos aí? Vou contar uma história engraçada. Então vai. Vou contar uma história engraçada. Que eu falei sobre essa questão de desacelerar. Eu era uma vez assim, com tanto trabalho, com tanta coisa, que eu nunca fui uma pessoa alienada, assim. Eu sou uma pessoa que gosta de estar antenada no que está acontecendo. Mas eu não tinha tempo. Eu ficava só apagando fogo. E aí, a empresa começou a crescer, eu recebi um pedido de uma visita técnica, e quando eu fui com o meu marido, quando a gente estava indo, ele falou assim, acho que era lá no Parque do Palácio, que na época ainda era a residência oficial do governador. Quando a gente chegou lá, ele falou assim, acho que aqui é alguma coisa do governo. Eu falei, não, a pessoa que conversou comigo, a pessoa que tinha conversado comigo era a assessora. Eu falei, não, a pessoa que conversou comigo não... Aí, beleza, quando a gente entrou, estacionou, aí quando a gente estacionou, eu falei assim, a moça veio me atender, eu falei assim, o que funciona aqui? Aí ela que é a residência oficial do governador, bem... tipo assim, né, não veio conversar com essa pergunta, não. Aí eu já dei aquela assim, né, nossa, tá bom. Aí ela saiu, foi andando assim, direcionando pra gente onde a gente estava. Aí eu falei com meu marido assim, quem que é o governador? É o Anastasia? Ele falou, cala a boca. Aí a gente sentou, tinha uma foto do Pimentel gigantesca na parede, assim, né? Aí eu falei, é o Pimentel, né? E era a festa de aniversário de 1 ano da filha dele. E eles estavam chamando a gente para fazer a decoração. Eu fiz a decoração de vários anos, inclusive, da filhinha dele. Mas... hoje em dia eu olho e penso assim, gente, como eu estava afogada no trabalho a ponto de não saber quem é o governador,
Sabe assim, eu totalmente alienada, sabe? Enfim, é disso que eu falei que a minha filha me salvou, assim, porque eu consegui voltar a ter tempo e voltar a viver sem ser no automático, né? Exato. Eu vim no Uber hoje conversando com o motorista exatamente sobre isso. O primeiro Uber, eu sempre venho de carro, aí decidi vir de Uber hoje, deixei o carro com o marido, aí já começa aí, né, o problema. Aí, entrei no primeiro Uber, ele me para abastecer o carro. Eu fiquei 30 minutos, aí eu já tava, né, batendo a perna, já tava começando a ficar nervosa, porque eu detesto atrasar. Aí eu falei, moço, você me desculpa, mas eu vou descer, eu vou pedir outro Uber, porque eu não posso atrasar, tem gente me esperando, né, desci do Uber. Aí, chamei o outro Uber, ele erra o caminho 2 vezes, antes de chegar pra me pegar. Aí eu entrei, aí eu já entrei falando com ele, não, porque eu tô atrasada, não sei o que. Ele, calma, moça, não fica ansiosa. E ele falando assim, calma, e eu desesperada. Fala calma pra quem tá ansioso, não é? Não. Mas aí a gente caiu nessa conversa, ele falou assim, sabe qual que é o nosso problema? A gente não vive o momento presente. Falei, moça, você tá acabando comigo, sabe por quê? Porque eu dei até uma palestra no final do ano sobre isso. Sobre como se desligar do automático e viver o momento presente. Eu levei técnicas de meditação para as pessoas e eu tô aqui falando igual uma doida, desesperada, porque eu preciso chegar lá. Realmente, moça, você tem razão, eu vou respirar, vou ficar tranquila. Até porque, né, se aconteceu dessa forma, algum livramento, não tem como mudar, alguma coisa... E não vai adiantar eu ficar nervosa, estressada, porque eu vou chegar lá na hora que der pra chegar. Aí eu falei, não, obrigado, o senhor me ajudou a me acalmar. Mas a gente esquece disso, né? A gente fala muito sobre sair do automático, mas a gente faz de menos. É verdade. E Tatá, partindo aqui pro finalzinho, né, desse nosso bate-papo, como que as pessoas te encontram? Fala seu Instagram, o serviço que você oferece. Conta um pouquinho sobre. Tá, meu Instagram é Tamires Ramos. Tamires com I. Tamires, 2 Is. E lá tem um pouco das decorações. Hoje em dia eu faço decoração para eventos sociais e comerciais também. E também faço produção de conteúdo lá para o Instagram. Conteúdo sobre mesa posta. Ai, que legal. E outras coisas bonitas de viver. Então, espero vocês por lá. Isso aí, ótimo, gente. muito Vamos lá bom. seguir a Tatá, vocês vão gostar. Indicação minha. Lindo, gente, o perfil dela, viu? Maravilhoso. Obrigada. Isso fala sobre o trabalho dela também, que é perfeito, né? Exatamente. Tatá, muito obrigada de novo eu. por você ter vindo. Estou realmente muito feliz. Eu também, foi muito legal. E espero que a gente possa fazer festas aí, ó, quem sabe, Com né? certeza. Novos contratar coquetéis do Prosa. Isso Né, aí. Dói? Contem comigo. Vai Tá ser uma vendo? alegria. Que bom. Bom, pessoal, toda segunda, vocês já sabem, nós estamos aqui no YouTube, no Spotify, em todas as redes. E nós contamos com a participação e colaboração de vocês, não é isso, Dani? Isso aí, às 19 horas, toda segunda, vídeo novo lá, hein, gente? Até segunda que vem. Tchau, um beijo. tchau.